Olá, está no ar o TCE na TV. Veja os destaques desta edição. Servidores do TCE-MS assistem palestra sobre novo Código de Processo Civil. Primeira Câmara determina a devolução de R$ 160 mil. Segunda Câmara declara irregular 3 contratos administrativos da Prefeitura de Sonora. Pleno analisa 31 processos dos gestores públicos e responde consulta da Prefeitura de Itaquiraí. Acompanhe agora no programa do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul. A ESCOEX, Escola do Tribunal de Contas, realiza palestra para os servidores do TCE e fala sobre os fundamentos do novo Código de Processo Civil. O tema foi apresentado pelo juiz de direito José de Andrade Neto, junto ao professor de Processual Civil e Direito Constitucional, Alexandre Ávalo. A palestra sobre o novo Código de Processo Civil foi realizada no auditório da ESCOEX. As atribuições, os fundamentos e alterações gerais da nova legislação ganharam destaque dos palestrantes. O professor de Processual Civil e Direito Constitucional pontuou as competências deste código e como a nova legislação irá contribuir para o sistema jurídico. A questão de se aplicar ou não à Corte de Contas, e aí eu falo para vocês, ou de atividade de jurisdição de contas, ou para alguns até de atividade administrativa, o que eu discordo, seja como for, o artigo 15 do CPC, o início do CPC, traz expressamente o seguinte comando. Olha só. E aí eu digo para vocês, o artigo 489, que o professor José está aqui explicitando e descrevendo, na minha concepção se aplica assim, salvo regra em contrário. Olha o que diz o 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, e aí não me interessa se é jurisdição ou se é administrativo, as disposições deste Código lhes são aplicadas supletiva e subsidiariamente. Então, a meu ver, a regra de fundamentação, e daí eu estou, principalmente porque essa regra de fundamentação encontra um valor constitucional do artigo 93 da Constituição. Então, eu tenho aqui, aliado, se eu fazer uma leitura sistemática, me parece que se aplica. O Código de Processo Civil ele é destinado a regulamentar a prestação da tutela jurisdicional, que é o trabalho, a um serviço público que nós conhecemos, que é o serviço de jurisdição. Mas o Código de Processo Civil tem um diferencial em relação aos outros códigos de processo. Porque enquanto o processo penal e o processo de trabalho, por exemplo, se destinam às relações específicas de trabalho e às questões criminais, o Código de Processo Civil tem repercussão em todo o sistema, porque ele é utilizado subsidiariamente para os demais ramos do direito. Então, o CPC ele vem para regulamentar essas relações jurídicas processuais. Toda vez que você tem um direito material previsto no Código Civil, uma indenização para receber, enfim, uma questão de família, você precisa de um instrumento para viabilizar, para efetivar esse direito. Um instrumento é o CPC. Então, o novo CPC veio com esse objetivo. O juiz de direito José de Andrade Neto ressaltou ainda as primeiras impressões do novo código e como o conteúdo será importante para os servidores, que, atualizados sobre a nova lei, poderão aplicar na instrução de processos. É obrigatoriedade agora, em todos os processos, ter uma audiência inicial de conciliação ou mediação. Quem advoga lembra do procedimento sumário, em que era necessário uma audiência inicial. E o procedimento sumário, ele não deu certo. Aí todo mundo sabe. Os processos em que o rito era o rito sumário, às vezes até o juiz já despachava dizendo, olha, embora o procedimento seja o sumário, eu mando citar, não vou marcar audiência nenhuma. Porque a experiência da conciliação não foi uma experiência exitosa, não se saía conciliação. Então, esse artigo traz embutido nele uma ideia que o Poder Judiciário já abraçou há algum tempo, que é a ideia de uma solução alternativa para resolver os conflitos, através da mediação. A ideia é apresentar os principais fundamentos que levaram à confecção desse novo código. Toda a nova legislação traz por trás dela uma estrutura, algo que foi pensado, algo que precisava melhorar e que se tornou lei.
E, a partir disso, nós elencamos aqueles pontos principais, aquilo que a gente entende que vai ser mais impactante no dia a dia, no caminhar de um processo, na melhora do acesso à justiça, na melhora do andamento dos processos. E nós selecionamos alguns pontos, é óbvio, é uma legislação muito extensa, não daria para falar de tudo, mas aquilo que reputamos mais importante, mais impactante. Vamos tentar trazer uma discussão sobre isso, né? Ainda não existe verdade nenhuma absoluta, é uma lei nova, precisa ser aplicada, precisa ser pensada. Então, a partir disso, a gente pretende fazer uma discussão com todo mundo, trazer algumas ideias e crescer cada vez mais. Entre as principais alterações do novo Código de Processo Civil está o fato de que todas as decisões devem ser precedidas de contraditório e ainda os juízes e tribunais deverão observar a ordem cronológica de conclusão para julgamento das causas, ter audiência obrigatória de conciliação e mediação e observar as novas regras para a fundamentação da sentença e contagem dos prazos em dias úteis. Os conselheiros da primeira Câmara do TCMS analisaram na sessão do dia 28 de abril 61 processos. Deste total, 6 apresentaram irregularidades. Resultado, os gestores terão que devolver mais de R$ 160 mil e pagar multas que chegam a R$ 18 mil. Os conselheiros da primeira Câmara, Ronaldo Chadid, Gerson Domingos e o conselheiro substituto Célio Lima de Oliveira, junto do procurador do Ministério Público de Contas, João Antônio de Oliveira Martins Júnior, julgaram 61 prestações de contas. Entre as que apresentam irregularidades está o processo de contrato administrativo celebrado pela Fundação Municipal de Cultura de Ladário, junto à microempresa Reginaldo Gomes Celestino. Foi julgado irregular o procedimento de licitação e a formalização do contrato. Processo 19.105/2014. Trata-se de prestação de contas de contratação pública realizada pelo município de Ladário através de procedimento de inexigibilidade de licitação para a contratação do show artístico do Padre Juarez de Castro para apresentação nas festividades e comemoração ao dia da padroeira do município. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto, primeiro, pela irregularidade do procedimento de inexigibilidade de licitação, da formalização do termo contratual e da execução financeira do contrato administrativo número 67/2013, celebrado entre o município de Ladário e a microempresa Reginaldo Gomes Celestino, por violação ao artigo 19, inciso 1 da Constituição Federal. 2. Pela impugnação de R$ 65.834, referente ao valor pago à microempresa Reginaldo Gomes Celestino, responsabilizando a autoridade ordenadora de despesas, Vanessa Pereira Rodrigues, diretora-presidente da Fundação de Cultura de Ladário, pelo ressarcimento do valor impugnado aos cofres públicos do município, devidamente atualizado a partir de 11 de setembro de 2013, data da realização do pagamento e acrescidos juros legais, considerando como termo inicial a data do trânsito em julgado desta decisão. Terceiro, pela aplicação de multa ordenadora de despesas acima nominada em valor correspondente a 205 UFERMES. No processo de contrato administrativo firmado pela Prefeitura Municipal de Sete Quedas e a empresa Autoposto Monte Carlo Limitada para aquisição de combustível, a etapa de execução financeira foi julgada irregular. O conselheiro relator determinou a devolução do valor impugnado, mais de R$ 95 mil, e aplicou multa de 500 UFERMES, que totaliza R$ 10.455. Processo 1461/2012. Em exame, a execução financeira do contrato administrativo número 149/2011, celebrado entre o município de Sete Quedas e a empresa Autoposto Monte Carlo Limitada, visando a aquisição de combustível, sendo 3.180 litros de gasolina comum e 39.360 litros de diesel. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto. Primeiro, pela irregularidade
da execução financeira da contratação por descumprimento da obrigação constitucional de prestar contas nos termos das disposições legais apontadas no voto. Segundo, pela impugnação do valor de R$ 95.559,60, referente à ausência de comprovação dos recursos públicos contratados e empenhados para aquisição de combustível, responsabilizando a autoridade e ordenador de despesas, Sérgio Roberto Mendes, prefeito municipal à época, pelo ressarcimento do valor impugnado aos cofres públicos do município de Sete Quedas, devidamente atualizado a partir do primeiro dia do exercício financeiro do ano 2012, já que, pelo que consta dos autos, não se pode determinar com exatidão a data do pagamento e acrescido dos juros legais, considerando como termo inicial a data do trânsito em julgado desta decisão. Terceiro, pela aplicação de multa ao ordenador de despesas acima nominado em valor correspondente a 100 UFERMs. Já no município de Maracaju, os conselheiros analisaram os resultados da inspeção ordinária realizada no Fundo Municipal de Saúde. Foram constatadas irregularidades na gestão no período de janeiro a dezembro de 2011. Iniciando pelo processo de número 4.524/2012, em inspeção ordinária realizada no Fundo Municipal de Saúde de Maracaju, período de janeiro a dezembro de 2011, tendo como titular Celso Luiz da Silva Vargas. Declarei irregulares parte dos atos e fatos contábeis examinados pela inspeção, em função dos quais apliquei multa de 50 UFERMs ao titular acima nominado, com as recomendações inseridas no voto. Os conselheiros Irã Coelho das Neves, Marisa Serrano e Osmar Jerônimo relataram 113 processos na sessão da 2ª Câmara do TCMS do dia 28 de abril. Destes, apenas 4 contratos foram julgados irregulares. Dos processos relatados na sessão estão 3 contratos administrativos da Prefeitura de Sonora, firmados para contratação de serviços mecânicos de manutenção e conservação de veículos leves, prestação de serviços de exames laboratoriais e referente à prestação de serviços advocatícios. Processo número 24.037/2012, que abriga o contrato número 79/2010, celebrado entre o município de Sonora, representado pelos senhores Zelida Antônio Magione e Yuri Peixoto Barbosa Valês, e a microempresa Lousada e Felipe Limitada. O voto acompanha o entendimento do corpo instrutivo e a opinião ministerial, no sentido de que seja prolatada a decisão com o seguinte teor: pela irregularidade e legalidade do procedimento licitatório desenvolvido na modalidade de tomada de preço e, assim também, quanto à da formalização do respectivo contrato em face do não encaminhamento dos documentos relativos ao procedimento licitatório, pela aplicação de multa individualizada de 50 UFERMs aos senhores Zelida Antônio Magione e Yuri Peixoto Barbosa Valês, respectivamente, ex e atual prefeito Sonora, por grave infração à norma legal, concedendo-lhe o prazo regimental para efetuar o recolhimento em favor do FUNTC e, no mesmo prazo, promover a comprovação nos autos sob pena de cobrança judicial, pelo retorno dos autos à segunda ICE para acompanhamento da execução financeira, pela intimação do resultado de julgamento aos interessados. Após publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCMS, os gestores dos respectivos órgãos jurisdicionados poderão entrar com recurso ordinário ou pedido de revisão, conforme os casos apontados nos processos. O Pleno do TCMS, presidido pelo conselheiro Valdir Neves, analisou na sessão do dia 29 de abril 31 processos. Na mesma sessão, os conselheiros responderam a uma consulta formulada pela Prefeitura de Itaquiraí sobre subvenções de recursos públicos para privados. Na sessão do Pleno, os conselheiros aprovaram o relatório voto referente à consulta sobre a destinação de recursos públicos ao setor privado e quesitos relacionados à atividade de fomento, subvenções e auxílios a indústrias e empresas que desejam se instalar no município. Reconhecendo a existência de dúvida ou controvérsia na aplicação das leis que regulam a matéria, submeto ao egrégio plenário a seguinte proposição de voto: pela procedência da consulta formulada através de ofício a este Tribunal de Contas pelo senhor Ricardo Favari Neto, prefeito municipal de Itaquiraí, pela resposta, em tese, aos quesitos apresentados pelo consulente da seguinte forma. Primeiro quesito:
É possível a subvenção econômica, entendida como entrega de pecúnia à indústria ou empresa que vise instalar-se ou mesmo aplicar suas instalações nos municípios? Resposta 1A. Nos termos do artigo 12, parágrafo 3º, inciso 2 da Lei 4.320/64, é possível destinar recursos para o setor privado, na forma de subvenções econômicas, desde que obedecidas certas condições, como ter sido expressamente autorizada em lei especial, artigo 19 da Lei 4.320, atender às condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, estar prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais, artigo 26 da Lei Complementar 101, e, no caso de empréstimos ou os encargos financeiros, comissões e despesas congêneres não serão inferiores aos definidos em lei ou ao custo de captação, artigo 27 da LRF. Que a empresa privada apresente boas condições financeiras, artigo 17 da Lei 4.320, e exigindo a comprovação da capacidade jurídica e regularidade fiscal. 1.b. No caso específico da subvenção econômica em dinheiro ou pecúlio, é necessário esclarecer que seria possível somente nas estritas hipóteses do artigo 18, parágrafo único das alíneas A e B da Lei 4.320, quais sejam: 1.b1. As dotações destinadas a cobrir a diferença entre os preços de mercado e os preços de revenda pelo governo de gêneros alimentícios ou outros materiais. 1.b2. As dotações destinadas ao pagamento de bonificações a produtores de determinados gêneros ou materiais. 1.e. Além disso, as políticas de incentivo à iniciativa privada, incluindo as subvenções econômicas, devem ter como norte a observância aos princípios aplicáveis à administração pública, dispostos no artigo 37 da Constituição Federal, entre eles legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E, não menos importante, a contraprestação da iniciativa privada, que deve ser a geração de emprego e renda. Segundo quesito, o que se entende como auxílio que se incorporará ao patrimônio da empresa nos termos do artigo 21 da Lei 4.320/64? Resposta. Nos termos do artigo 21 da Lei 4.320, é proibido consignar na Lei do Orçamento transferência de capital, auxílios, que sejam destinadas a despesas de capital, investimentos, que contribuam para a formação ou aquisição de um bem de capital que se incorpore ao patrimônio de uma empresa privada de fins lucrativos, artigo 12, parágrafos 4º e 6º da Lei 4.320/64, o que evita o engrandecimento do patrimônio dessas empresas diretamente através de repasse de recursos públicos, devendo ser utilizados outros instrumentos de forma indireta para incentivar a atividade econômica, como, por exemplo, as subvenções econômicas, que são transferências correntes, artigo 13 da Lei 4.320. Terceiro quesito, o auxílio financeiro que vise cooperar com a indústria, empresa, no sentido de custear despesa de aluguel, despesa de manutenção e outras despesas correntes que não se incorporam ao patrimônio da empresa, são passíveis de serem concedidos? Resposta. Sendo o auxílio financeiro uma transferência de capital, artigo 13 da Lei 4.320, que deriva diretamente da Lei do Orçamento, artigo 12, parágrafo 6º da Lei 4.320, só poderia ser aplicado em uma despesa de capital, portanto, não poderia ser utilizado para custear despesas correntes. Além disso, no caso das subvenções econômicas em dinheiro, as duas hipóteses possíveis seriam as previstas no artigo 18, parágrafo único, alíneas A e B da Lei 4.320, conforme está na resposta da pergunta do quesito número 1. Quarto quesito. É possível a doação de terrenos ou a concessão de direito real de uso como forma de incentivo à instalação de empresas, respeitados os requisitos dispostos nas respectivas leis de incentivos fiscais? Resposta. 4.A. Preferencialmente, deve-se adotar a concessão de direito real de uso, que foi inserido pela Lei nº 11.481, de 2007, no artigo 1225, inciso 12 do Código Civil, de imóveis públicos, terrenos, como forma de incentivo à instalação de empresas, sendo permitida a doação no âmbito dos estados e municípios, em hipóteses excepcionais, com as devidas cautelas, devendo ser feita com encargos e com cláusula de reversão, artigo 17, parágrafo 4º da Lei 8666/93, em razão da decisão liminar do Supremo Tribunal Federal, na ADIM número 927, que deu interpretação conforme à Constituição
ao artigo para restringir a vedação à União e tem efeito erga omnes, conforme artigo 11, parágrafo 1º da Lei 9.868, de 10 de novembro de 1999, e seguindo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que tem admitido o prosseguimento dos processos em que a norma atacada tenha perdido a vigência, após o ajuizamento da ação. 4.b. Além disso, o imóvel doado não pode ter sido precedido de desapropriação de um particular pela administração pública, sendo possível, neste caso, apenas e tão somente a venda e alocação nos termos do artigo 4º, caput da Lei 4.132, artigo 5º, a linha I, parágrafo 1º do Decreto-Lei nº 3.365, de 1941, e seguindo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Quesito 5º. É possível o município alugar uma área, barracão ou espaço com o intuito de ceder o uso por determinado período à empresa que vise se instalar ou expandir suas instalações? Resposta. Nos termos do artigo 12, parágrafo 3º, inciso 2 da Lei 4.320, é possível ceder imóvel alugado para uma empresa privada que vise se instalar ou ampliar suas instalações no município, por ser uma forma de subvenção econômica, desde que obedecidas certas condições, como ter sido expressamente autorizada em lei especial, conforme define o artigo 19 da Lei 4.320, atender às condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, estar prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais, artigo 26 da Lei Complementar 101, e, além disso, as políticas de incentivo à industrialização devem ter como norte a obediência aos princípios aplicáveis à administração pública, previsto no artigo 37 da Constituição Federal, e, não menos importante, a contraprestação da iniciativa privada, que deve ser a geração de emprego e renda. 6º quesito. É possível promover a terraplenagem, aterro, drenagem de área como forma de incentivo à instalação de empresa? Resposta. Nos termos do artigo 12, parágrafo 3º, inciso 2 da Lei 4.320, é possível o poder público realizar serviço de terraplenagem, aterro e drenagem de área que trate de técnicas de construção civil e são utilizadas em projeto de topografia, como forma de incentivar a instalação de indústria, por ser uma espécie de subvenção econômica, desde que obedecidas certas condições, como ter sido expressamente autorizado em lei especial, atender às condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e estar previsto no orçamento ou em seus créditos adicionais, artigo 26 da Lei Complementar 101. Além disso, as políticas de incentivo à industrialização devem ter como norte a obediência aos princípios aplicáveis à administração pública previsto no artigo 37 da Constituição Federal e, não menos importante, a contraprestação da iniciativa privada, que deve ser geração de emprego e renda. 7º quesito. É possível o município, como forma de incentivo, promover a extensão de rede de água, luz ou esgoto até o local da instalação da empresa? O poder público pode realizar a extensão do serviço de fornecimento de água potável, energia e coleta e de tratamento de esgoto como forma de incentivar a instalação de empresas e, por se tratarem de serviços ou atividades essenciais, artigo 10, incisos 1 e 6 da Lei nº 7.783, de 89, e caso de utilidade pública, artigo 5º, linha I, parágrafo 1º do Decreto-Lei 3.365, de 21 de junho de 1941. São essas as respostas, senhor presidente. Quero acrescentar apenas que, aparentemente, ficou repetitivo no final de cada quesito, mas, em se tratando de consulta, nós temos que deixar as coisas bem claras para evitar a interpretação divergente entre o consulente e os demais municípios que forem se utilizar desse parecer. E, por último, pela publicação em forma de parecer C, no Diário Oficial, com fulcro no artigo 140 da Resolução Normativa número 76/2013. São os votos, senhor presidente. Já sobre a análise dos processos, foram negados 2 pedidos de revisão apresentados pelo ex-prefeito de Nioaque, Noé Nogueira Filho, e mantidas as multas, que somam 250 alfermes, e os valores impugnados no total de R$ 122.400. Do processo 10.942/2004, do contrato número 80/2001, celebrado com o senhor Edson Guzella, decisão simples requerida no processo número 01/54/2008 e no processo 10.943/2004 do contrato número 49/2001, celebrado com o Dr. Herbert Lima, decisão simples requerida no 01/94/2008,
Conheci de ambos os pedidos de revisão e julguei-os improcedentes para manter nas íntegras as respectivas decisões requeridas. E tenho, então, logo comunicado o resultado desse julgamento aos interessados, os processos deverão ser encaminhados à jurisdição do conselheiro sucessor do conselheiro relator originário da matéria para o prosseguimento dos feitos. São os meus votos, senhor presidente. Para acompanhar todas as notícias do Tribunal de Contas, acesse o nosso site www.tce.ms.gov.br. Nós ficamos por aqui e voltamos na próxima semana com mais um TCE na TV.